Começa agora o programa Contraplano, que busca divulgar as práticas culturais jacarienses e levar a novidade do cenário para dentro da sua casa. Hoje eu vou conversar com Betinho Zulu, que tem um grande envolvimento com as manifestações culturais em Jacareí e é um dos idealizadores da Batalha dos Trilhos e vai contar sobre esse evento de grande proporção na arte urbana aqui na cidade. Oi, Betinho, tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo. Obrigado. De novo, né? Você já veio aqui antes de começar a batalha, né? Então, a gente estava conversando aqui antes, né? Aí agradecer não só o convite, mas também o reconhecimento, né, do trabalho. E quando a primeira vez que eu estive aqui, né, foi interessante que a gente falava desses planos, né? De como que a gente ia conseguir fazer um evento ou uma atividade na cidade onde que a gente pudesse ter um êxito. E não foi fácil, assim, né? Hoje eu consigo falar da Batalha dos Trilhos e não falar das dificuldades que ela teve, né? Mas agradeço aí o convite, né? E vamos falar aí que tem muita coisa para falar que com certeza não vai dar para falar tudo. Sim, a gente que agradece também a sua participação aqui. A TV Câmara gosta de sempre mostrar e acompanhando, né, a evolução dos artistas, dos projetos culturais aqui da cidade. Me fala, como é que começou o seu interesse, né, pelas manifestações culturais aqui da cidade? Como que você começou a entrar nisso? Então, eu fui criado no Jardim Paraíso, né, que é 30 anos no Jardim Paraíso, que é um bairro da periferia, e justamente por não, dentro do bairro você tem um envolvimento bairrista, que é aquela de a grande maioria dos bairros aqui em Jacareí, ou como qualquer outra localidade, você cresce sonhando em fazer parte do time de futebol ou de alguma manifestação esportiva ou cultural dentro do seu bairro. Aí no meu caso era uma cultura esportiva que tinha no bairro, né? E aí quando você vai crescendo na pré-adolescência, quando a adolescência a gente tinha o primeiro contato de organização com a escola de samba, que é a Caprichosa do Paraíso, e aí em 84 eu me deparo com a cultura hip hop, com a música do Racionais MCs, que tem algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto. Enfim, uma música chamada Voz Ativa, e eu gostaria de saber quem que eram aquelas pessoas, que eram pessoas que falavam de nós, né? De um modo muito familiar, que a gente não via o conteúdo em outras músicas. Você já se identificava com aquela música. A não ser no samba, né? O samba tem aí algumas influências de pessoas que nem Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, que também tem letras que de fato falam sobre a periferia, bairros periféricos, de coisas que são do nosso cotidiano morador da periferia. E aí, quando eu me interesso pela cultura hip hop, e a gente tinha um grande problema que você estava numa cidade onde existia cultura hip hop, existiam as pessoas que faziam cultura hip hop, que cantavam, que dançavam e grafitavam, mas a gente não tinha um conhecimento específico dessa cultura, né? E aí a partir daí foi para o movimento negro, onde que estava mais próximo, né, do que eu gostava, que era a parte de conhecimento, né? De obter livro, de estudar a história e as pessoas que de fato difundiram a história. E naquela época não tinha Google não, era tudo ali não, na era raça. Tudo, tanto que eu tenho um acervo ainda até hoje, assim, eu era louco por conta de livro, então parte do meu salário era comprar livro, fita de DVD, né? VHS, na verdade, fita de DVD, não, VHS. VHS e cassete. Tem até hoje, eu devia até trago algumas coisas aqui, numa outra oportunidade eu trago tanto de coisas que eu juntei durante todo esse tempo, que na verdade isso nos fortalecia, porque quando você comprava um livro, você também xerocava e possibilitava que uma outra pessoa pudesse conhecer algumas histórias de Martin Luther King, Malcolm X, Zumbi dos Palmares, Dandara, enfim, uma série de pessoas que foram importantes nessa construção, principalmente de uma concepção muito mais de luta, né, e de resistência, né? E aí, como a gente não tinha, no meu bairro mesmo, assim, é inexistente a questão da cultura. Tem gente que pergunta, Beth, mas lá no Paraíso ou em alguns bairros da cidade não tem cultura hip hop. E aí que está, né, porque assim, vendo essa dificuldade, tem que sair para fora, assim, para conhecer pessoas que de fato fazia, de alguma maneira se manifestava, porém na nossa época, eu tenho 42 anos, desses 42, 25 é dedicado a essa cultura. E aí quando a gente começa a estudar ela, a gente vai perceber que ela tem uma história muito... Ela começa a primeira festa de hip hop 10 de agosto. A Universal Zulu Nation, ela é fundada em 12 de novembro de 73 pelo África Bambata. A primeira festa foi na casa do Correx. Então assim, tem uma série de coisas, o Grandmaster Flash.
Então tem uma série de coisas que a gente começa a aprender com essas pessoas e manter ela de alguma maneira viva até hoje, né? Então a cultura hip hop ela é formada por 4 elementos: o break, o grafite, o MC e o DJ, tecnicamente a dança, a música e a arte. Nesse processo historiográfico, eles veio perdendo um pouco a essência. A África Bambaataa colocou o 5º elemento, que é o conhecimento, e aí a gente tinha que estudar as especificidades de cada elemento. Então, só dançar break hoje, ele está dançando break, mas não é só. Então, você tem os movimentos que são essenciais para, de fato, dizer que aquele é o break, né? Que é o footwork, super rock, freeze. E estudar esses elementos é o conhecimento? Isso. Né? Legal. Então, hoje tem muita gente aí, as grandes empresas automobilísticas e outras hoje, pra você ter uma ideia, quando você repara numa propaganda dessas grandes empresas hoje na TV, você sempre vê um grafite, você sempre vê cultura urbana. De alguma maneira, você sempre vê cultura urbana que, principalmente quando produtos para jovem, para a juventude, né? Então tem essa ligação aí Mas, porém, ainda é um conhecimento que as pessoas olham ainda com muito ar de preconceito por não conhecer, né? Você mesmo falou, né? A cultura hip hop, você falou dos 5 elementos, mas muita gente que não conhece fala, hip hop acha que é música. Só né? isso. Ninguém associa com grafite. Isso, usa a expressão dançar hip hop, né? Cantar hip hop ou grafitar. Então, assim, E é justamente isso, por isso que quando eu optei por repassar o conhecimento específico e estudá-lo, era justamente para a gente poder corrigir isso, né? Corrigir, desmistificar, Desmistificar, né? Ser um arte educador e um educador social hoje nessa linha era justamente sentar com esses meninos e essas meninas e dizer para ele que a nossa cultura tem um conhecimento específico, que não é só fazer aquilo sem um conhecimento. Não, primeiro você tem que fazer aquilo, mas também adquirir o conhecimento, da onde que ele veio, qual é a sua essência, para que a gente possa manter. E por meio do hip hop dá pra discutir sobre problemas sociais, né? Sim, a próxima música... Desabafar sobre muita coisa. O rap quer dizer rap, ritmo e poetry, né? R de ritmo, M, de A, né? M poetry, ré, ritmo e poesia. Aqui no Brasil eles usam várias expressões, que é, né? Revolução através das palavras, né? Então, assim, o rap em si, que é um elemento da cultura hip hop, ele sempre foi contestador no início, então ele conscientizou muita gente, né, de que existia um problema na periferia, existia um problema político, existe um problema social, e muita gente conheceu, pra você ter uma ideia, essas mazelas aí, né, da sociedade pelo rap. E conhece até hoje pelo rap, né? Pela essa expressão de música. E da mesma forma que o grafite também, né? Uma maneira das pessoas se expressarem, até a pichação também, né? Sim. E aí, então, é aí que está a essência da própria cultura, né? Sim. Porque quando o África Bambaataa juntou, ele disse uma coisa muito importante. Ele falou assim, olha, a gente... tem gente que usa eu uso muito isso, né? Você fica aí se manifestando nessa cultura americana, aquelas coisas. E o África Bambaataa, o criador da cultura, disse muito bem, se a gente só criou a fórmula, então você que é do país de origem, use a fórmula, mas com a sua cultura. E a gente faz isso muito bem, assim. O hip hop hoje, talvez eu não conheça uma outra, mas é a única cultura que consegue fundir outras culturas, manifestações de culturas populares, o próprio rock, sertanejo, a gente sempre vê pessoas, pra você ter uma ideia, do hip hop envolvido com outros estilos musicais. Olha que legal, não tem um preconceito, né, com outros estilos. E você acha que o hip hop pode transformar vidas? Não, eu acho não, ele transforma as vidas. Transforma. Né? Tanto que eu tô aqui. Sim, hoje a gente tem aí resultados. Tem alguma experiência pessoal? Então, assim, eu falo, o hip hop, talvez ele me deu condições, pra você ter uma ideia, pra mim ser o que eu sou hoje, assim, né? Eu fico triste, às vezes, muito, quando eu volto no meu bairro hoje, eu percebo que o menino que foi criado junto comigo, na época, então hoje ele já tem seu filho, ele tem seu avô. Na época, a gente também o único centro cultural do bairro era o bar, vários até hoje, né? Falo centro cultural, mas não de uma coisa horrível, né? Mas era a única onde que as pessoas se encontravam e tal. Eu volto hoje tá o meu amigo que foi criado junto comigo, o pai dele que já frequentava lá, e hoje tá o neto também. Então, assim, não mudou muita coisa, né? Para quem, de fato, quis que mudasse a vida, assim, no meu caso, ela mudou porque ela me deu uma outra direção, né? A cultura... Não só a cultura hip hop, como outras culturas também, ela abre a sua mente quando você se dedica para ela de alguma maneira
e você vai conhecer a sua essência e vai querer, de alguma maneira, fazer com que ela interprete, faça a diferença na sua vida, né? Então, na minha, ela fez diferença, né? Talvez eu... não vou dizer que eu fui salvo, mas foi uma das... A cultura hip hop foi uma das... atividades que de fato diferenciam a minha vida de outras atividades. E te ajudou a trilhar seu caminho, né? Sim, né? Hoje, assim, eu já fiz tanta coisa, tantos eventos de hip hop, a gente já tem desses 42, 25 sou dedicado. Então a gente tem hoje... quando a gente vai completar meio século, hoje os filhos dos amigos nossos que vão nos eventos, e às vezes, muitas das vezes, os pais não vão, né? Mas sempre a gente fala assim, meu pai te conhece, meu pai... Olha só, que legal. Então, e aí você vê que mesmo o pai não indo, mas a gente percebe que naquele menino teve uma influência da cultura hip hop, porque o pai sabe que é uma cultura que é transformadora. Betinho, agora me fala, como que você avalia a importância, né, da ocupação dos espaços públicos para essas manifestações culturais, como aqui a gente tem o Pátio dos Trilhos, né? Você levar os jovens para lá, ter um espaço, né, para eles se encontrarem, como que você avalia essa importância de ocupar esses espaços? Então, eu venho de várias experiências, algumas experimentações em outros estados, né? Por isso, sou secretário nacional de formação de uma instituição chamada Nação Hip Hop Brasil. Então, a gente tem vários trabalhos, tem representação em 14 estados e tem que ser várias experimentações, né? A ocupação cultural hoje, para uma gestão pública, talvez seja a grande correção, talvez, de uma deficiência que a gestão pública tem, né? De, às vezes, não conhecer aquele tipo de cultura específica e aí cria-se uma dificuldade, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem hoje numa gestão pública, numa fundação cultural ou mesmo uma Secretaria de Educação, é não ter profissionais, para você ter uma ideia, que conhecem aquele tipo de cultura específica. Então, quando o menino, a menina ou o produtor cultural leva esse projeto específico para essas instituições, muitas das vezes ele não tem um aparato que ele precisa, né? E a ocupação dos espaços hoje, para nós, é muito mais importante, porque como tem vários coletivos independentes e grupos que desenvolvem, às vezes, muitas das vezes são artistas solos mesmo, mas que têm pensamentos coletivos, né? Talvez ele não participe do coletivo, mas ele sempre está à disposição para poder fazer uma hora de show, para dançar, para poder apresentar o seu trabalho de alguma maneira. Aqui em Jacareí específico, a gente na história, a gente teve vários grupos que se formaram a partir dessa ideia de ocupação cultural, né? Eu, em específico, o ano passado, a gente teve uma conversa com o prefeito da outra gestão, e aí a gente tinha já juntado algumas pessoas e começamos a discutir entre nós o que seria necessário para a gente poder fazer com que a cultura urbana, em especial a cultura hip hop, se desenvolvesse na cidade. Foram 3, uma era uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura, que de arte urbana, que a gente pudesse, de alguma maneira, receber essas pessoas dentro de um conselho e o conselho, de alguma maneira, repassasse para as secretarias a vontade dessas pessoas, né? Isso já foi aprovado, ainda estamos agora nesse processo de transição de gestão, que agora assumiu a outra gestão, né? Então a gente está ainda, mas a cadeira está garantida lá. A segunda era a Semana de Cultura Urbana, a gente não conseguiu fazer ano passado por conta do período eleitoral, então a gente deixou para esse ano. E o terceiro seria um espaço para a gente poder fazer as nossas atividades. Aí vários espaços nas cidades foram mapeados, né? E aí a gente hoje tem o CRAU, que é o Centro de Referência de Arte Urbana, que é dentro do Parque do Eucalipto, né? Então havia uma preocupação de ser só o CRAU e não descaratar. E a gente sabe da importância que o Parque do Eucalipto tem para quem tem mais de 50, 60 e como anos que e funciona o CRAU? O CRAU é o Centro de Referência de Arte Urbana, então ele é uma ocupação cultural, né? Onde foi cedido pela Secretaria de Meio Ambiente. E a Fundação Cultural era parceira.
Na verdade, assim, a gente tem a chave, então a gente que organiza a programação, a gente tem um grupo de teatro que também usa, porque tinha uma deficiência de fazer os seus ensaios, não ter onde colocar suas coisas. Então, assim, os meninos do break usam. Então, todo mundo, quem está ligado com a gente de alguma maneira na organização, não só da programação, tem a chave e pode abrir lá dentro de uma programação e usar o CRAU, né, o Centro de Referência de Arte Urbana. Mas eu acho que a ocupação do espaço, ela faz com que os grupos e os coletivos independentes tenham uma autonomia deles mesmos criar condições para que aquilo aconteça. E aí o poder público, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Cultura, a Secretaria do Bem-Estar Social e Cidadania e as outras Secretarias de Educação sendo parceiras, né? Sim, eles acabam movimentando também o espaço, né? Muita gente acha que levando muita gente para lá fica mais perigoso, mas pelo contrário, acaba levando mais segurança, porque quanto mais movimentado o espaço com alguma manifestação artística, né? Existia a gente tem o resultado da Batalha dos Trilhos, esses resultados, né? Quando a gente foi fazer a Batalha dos Trilhos, a gente pesquisou um mês antes, que a gente tinha um dado a gente pesquisou, que era o rolezinho. O rolezinho, então o rolezinho, ele é uma conotação da moda, né? A gente chama, por uma questão técnica, a gente chama de agrupamento de jovens no espaço. E a gente foi pesquisar antes de fazer a primeira edição da Batalha dos Trilhos, que foi no dia 8 de abril de 2016, no começo de março a gente foi saber daqueles meninos que se encontravam no Pátio do Círio de sexta-feira, que não era um espaço nosso, se de fato a gente poderia fazer uma celebração e uma atividade artística e cultural lá, né? E a gente estudou os perfis eram assim, a gente sabia que aqueles meninos se juntavam, a gente sabia que aqueles meninos eram de periferia, porque dentro desse estudo específico a gente foi para os pontos de ônibus entre 10 e meia, 11 horas, e a gente via 20 subindo no 22 de abril, mais 15 subindo no 1º de maio, aí a gente ia no outro ponto, mais 20 entrava no Paraíso, mais 30 entrava no Boa Vista. Então a gente sabia que esses meninos meninos e meninas vinham dos bairros, a grande maioria vinha dos bairros para o centro da cidade. Um projeto já todo estruturado, mas daqui a pouco você continua me contar sobre a Batalha dos Trilhos, que no próximo bloco a gente vai dar ênfase nesse tema. Tá. E vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Betinho Zulu, falando sobre o cenário do hip hop, sobre a Batalha dos Trilhos aqui no Contraplano.